John Arias recusou a proposta de renovação do Fluminense e parece que o clima entre Arias e a diretoria do Flu já não tá mais tão positivo assim. Mas quem tá certo nessa brincadeira? Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes e também compartilhar um pouco da minha opinião. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Se no último vídeo nós estávamos felizes porque o Fluminense havia garantido que não liberaria o John Arias até janeiro de 2025, nesse vídeo o sentimento é oposto. Isso porque, além da recusa da proposta de renovação, a gente também tem um clima ruim entre o clube e um dos melhores jogadores do nosso elenco. Eu vou trazer aqui os detalhes com vocês com a matéria da Aline Nastari na tela, então acompanhe aqui comigo. Essa daqui é a matéria da Aline Nastari. O Fluminense propõe renovação, mas o Arias recusa por sonho de jogar na Europa. O jogador fica chateado com a recusa de propostas do exterior diante de combinado e nega a oferta de aumento de mais de 50% de salário somado a bônus. Tá? Aqui, só pra gente ter uma ideia, o contrato que o Fluminense oferece para o Arias seria de mais 4 anos e 3 meses, com aumento de salário de mais 50%, luvas e diversas bonificações, como assistências e gols marcados. O Arias deixou claro que seu interesse não é dinheiro e que tinha o objetivo de realizar o sonho de jogar na Europa, e recentemente negou a oferta por entender que o clube não cumpriu com o combinado. E qual seria esse combinado? A gente trouxe aqui, junto com a matéria do Caio Mota e Gustavo Garcia no vídeo de ontem, que o combinado que o Fluminense tinha com o Arias é de que ele consideraria toda a proposta a partir dos 10 milhões de euros. E apesar de ela colocar aqui que a proposta do Girona era de 7 milhões de euros, não cumpria esse valor, e era inclusive a que mais interessava o Arias pelo sonho de jogar na Espanha, a proposta do Galatasaray cumpria, e também foi uma proposta que o Arias viu com bons olhos. E ela coloca aqui que o Fluminense até chegou a fazer uma contraproposta para o clube turco, né? Ela fala até algumas questões de porcentagens que para mim não é o que mais interessa a gente, mas em termos do que o Fluminense propôs ao Galatasaray, o Galatasaray havia apresentado uma proposta para o Fluminense, primeiramente de 10 milhões, que o Fluminense recusa. A última foi de 12 milhões, mas a contraproposta que o Fluminense fez ao clube turco era de 12 milhões de euros, mais 4 milhões em bônus, ficando com 20% do jogador e recebendo 5 milhões à vista e 5 milhões em janeiro. Diante da inviabilidade da forma de pagamento, a diretoria tricolor ofereceu outra possibilidade, com mais flexibilidade nos valores e formas de pagamento, porém só liberando o jogador no final do ano. Ou seja, essa contraproposta que o Fluminense apresenta, ela é difícil de você imaginar um clube aceitar. Você vai levar uma porcentagem ainda menor do jogador, você vai pagar um valor mais alto que você havia proposto, e você só vai ter o jogador no meio da sua temporada, porque lá eles estão iniciando a temporada agora. E aqui tá dizendo que o Fluminense só liberaria o jogador, diante disso tudo, no final do ano. E aí ela coloca os pontos de vista dos dois lados, né? Sob o ponto de vista do Arias, o clube não cumpriu com o acordo de liberá-lo com o valor combinado quando negou outra proposta e permaneceu no clube para disputar a Libertadores no último ano. Arias confiava que se chegasse uma oferta de 10 milhões de euros ao Fluminense, ele seria liberado, o que não aconteceu de forma imediata. Sob o ponto de vista do clube, as facilidades prometidas foram dadas. O meia atacante é um dos principais jogadores do time. A contraproposta de 12 mais 4 chegaria aos 16, que foi a maior oferta da janela, e ficaria com 20% em uma futura venda. O valor à vista possibilitaria a reposição, mas com a janela fechada não tem mais o tempo hábil para buscar o jogador no mercado. Então, assim, né, os dois lados se considerando certos por seus pontos de vista. E essa proposta que ela traz, que igualaria, seria a proposta do Zenit, que o Arias recusou por não querer ir para o futebol russo. Pra mim, essa situação toda ela é horrível, mas eu entendo os dois lados, né? Do lado da diretoria, que pensa prioritariamente no Fluminense, perder o Arias agora representaria perder uma das peças fundamentais dessa equipe depois de já ter perdido o André. E pra mim, ainda que chegassem valores mais altos do que chegaram, mesmo que a janela estivesse aberta, nenhuma venda do John Arias conseguiria trazer uma peça de reposição, compensaria a ausência dele. Ele é um dos caras que mais joga nesse elenco. E ele é um cara que te entrega sempre. Então você confia que o ano que vem ele vai estar te entregando mesmo. Mas ao mesmo tempo, do lado de John Arias, não é uma questão de dinheiro. É uma questão de sonho. E o Fluminense tinha um combinado com ele. E aí como fica a confiança com o clube a partir de agora? É óbvio que se quebra uma confiança a partir daí. E eu acho que a situação do Arias, ela se assemelha muito à situação do Nino, né? A gente tinha 3 jogadores no elenco que falavam abertamente desse sonho de jogar na Europa.
o Ares, o Nino e o André. Só que o Ares e o Nino, eles são mais parecidos. Por quê? Os dois jogadores se entregavam dentro de campo, ainda que tivessem esse sonho aberto, digamos assim. Mas eram dois jogadores um pouco mais velhos do que o futebol europeu busca. O Nino sai daqui com 26 anos, o Ares vai fazer 27 agora, em setembro. No caso dos dois, o Fluminense não detinha 100% dos direitos econômicos desses jogadores, ainda que, comparado com o Ares, tivesse uma porcentagem maior do Nino, qualquer proposta que chegasse, o Fluminense não teria 100% dessa proposta. E o clube tentou com os dois jogadores, né, fazer essa proposta de renovação. O Nino é o que recusa. O Ares chega a aceitar uma proposta em janeiro de 2023. O contrato dele vai até agosto de 2026. O Nino não aceita. Porque se a gente for lembrar, o Nino ele sai daqui pro Zenit por uma proposta ridícula. Ele sai daqui por 5 milhões de euros. O que não é nada pro Fluminense, principalmente se a gente for considerar que o Fluminense não detinha 100% do Nino. Eu fui conferir na matéria do GE, o Fluminense tinha 60% do jogador. Só que o contrato dele acabava em dezembro de 2024. Ou seja, se ele não tivesse saído em janeiro, ele ia sair de graça nessa janela de agora. Por isso o Fluminense vende. E o John Ares, ele renovou o contrato e tinha um combinado com o Fluminense. O Fluminense não vendeu pelo valor que havia combinado, que aceitaria a proposta. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai renovar e correr o risco de não realizar o sonho dele? Não. E depois de ter perdido a confiança com o clube, talvez o Ares tenha percebido que ele só vai realizar o sonho dele se for assim, não renovando o contrato com o Fluminense, porque aí uma hora o Fluminense vai negociar. Né? A gente tem que parar pra pensar que pro Ares se trata de sonho. E pro Fluminense, vender o Ares não vai compensar em momento algum. O Fluminense nunca vai receber um valor que chegue perto do que o Ares entrega dentro de campo. E aí, como você julgar esses lados? Eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil, sabe? Eu sei que vai ter gente que vai ficar muito contra o Ares por ele ter recusado essa proposta. Mas eu acho que se eu puder contribuir aqui para esse diálogo, sentimento de torcedor é difícil. A gente sempre tá preocupado com o clube. E, pô, é normal. É o nosso clube, né? É o que a gente ama. Por mais que a gente tenha carinho pelo jogador, o clube vem sempre na frente, né? Só que a gente não pode olhar o jogador com o olhar de torcedor, né? O Ares, ele não torce para o Fluminense. O Ares, ele joga pelo Fluminense. E disso a gente não tem o que questionar. O Ares não deixa de se entregar em momento nenhum dentro de campo. Julia, mas a proposta que o Fluminense apresentou pra ele era muito boa. Tudo bem, mas quem sou eu pra julgar que o sonho do André é mais importante que o sonho do Ares? Sabe? Se a gente foi muito compreensivo com o André, acho que cabe a gente também ser compreensivo com o Ares, né? O que eu espero do Ares é que ele não vai fazer corpo mole dentro de campo. E eu acho que em todo esse processo, em todo esse tempo que ele tem de Fluminense, a gente não tem o que esperar diferente dele. Nesse sentido, ele é um cara que tem muito caráter, né? E ele tá no seu direito de recusar essa proposta. Como o Fluminense também tá no seu direito de recusar a oferta. Seria muito melhor que não tivesse combinado com o jogador, porque não geraria, talvez, uma situação tão ruim entre os dois. Mas, enfim, né? Os dois estão no seu direito. Eu acho que essa foi a minha contribuição para essa discussão, mas deixa sua opinião nos comentários, eu tenho tentado responder sempre. Inclusive, fica aqui um agradecimento pro Tadeu, pra Valéria, pro Carlos, pro Valdemar. O Altamir, é uma galera que tá sempre presente aqui, sempre comentando, isso ajuda demais o nosso canal. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço. Inclusive, você pode deixar aí nos comentários também, se você quiser que eu mande um abraço aqui no vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. A gente tem alguns outros assuntos para tratar, mas esse assunto do Ares eu acho que ele consome o tempo todo, então para esse vídeo não ficar cansativo, vou parar por aqui. Depois eu faço um vídeo de atualizações de notícias para manter aqui no nosso canal, com as últimas informações do Fluminense nessa quarta-feira, tá? Mas um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até o nosso próximo vídeo.